Descoberta chocante. A herança milagrosa de 200 milhões é revelada pelo plano de Deus. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, o povo de Israel clamava a Deus em meio à opressão e à pobreza extremas. O coração dos israelitas era afligido pela dor e pelo desespero, pois estavam sobre o jugo dos egípcios, e sua esperança parecia distante. Entre eles, um jovem chamado José, filho de Jacó, se destacava. Com um espírito sonhador e fé inabalável, ele carregava em seu coração as promessas de Deus, sonhando com um futuro glorioso para sua família e seu povo. Porém, um dia, seus próprios irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo a uma caravana que se dirigia ao Egito. Assim, José foi arrancado de sua terra natal e forçado a viver em um ambiente desconhecido e hostil. Chegando ao Egito, ele se viu na casa de Potifar, um oficial do faraó, onde sua integridade e fé foram colocadas à prova. José se destacou pelo seu trabalho, mas uma infame calúnia o levou a ser injustamente preso, mergulhando-o em um abismo de desespero. Entretanto, mesmo nas profundezas da prisão, a luz da esperança não se apagou. Deus estava trabalhando em seu favor. Enquanto estava encarcerado, José interpretou os sonhos de 2 oficiais do faraó, revelando o dom divino que lhe fora concedido. Lembrem-se de mim quando estiverem diante do faraó, pediu ele, aguardando a oportunidade de ser libertado dessa situação sombria. O Egito, com suas pirâmides majestosas e sua cultura vibrante, contrastava fortemente com os campos de Hebrom, onde suas lembranças da infância ainda ecoavam. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A fama de José como intérprete de sonhos logo alcançou o faraó, que estava angustiado por um sonho perturbador. Em um movimento providencial, o faraó mandou chamá-lo. Diante da majestade do governante, José não se deixou vencer pela amargura e, com fé, ofereceu a interpretação do sonho. 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. De forma surpreendente, o faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou governador do Egito. Com a chegada da fome, os irmãos de José, desprovidos de comida, viajaram ao Egito à procura de mantimentos, sem perceber que estavam diante do próprio irmão que haviam traído. José, agora um poderoso governante, decidiu testar seus irmãos, confrontando-os com suas escolhas passadas e provocando um turbilhão de emoções dentro de si. Ele se lembrou da traição e sentiu a dor da rejeição, mas também a responsabilidade de cumprir o plano divino. Diante da carga emocional e do dilema moral, José se viu num momento crucial: vingar-se dos que o traíram ou perdoá-los e buscar a reconciliação? As promessas de Deus sobre sua família ecoaram em seu coração, e quando finalmente revelou sua identidade, as palavras foram de misericórdia: "Eu sou José, o irmão que vocês venderam." A cena tornou-se um poderoso momento de reconciliação, mostrando a profundidade da graça divina que une corações quebrados. Enquanto a herança de 200 milhões se desenrolava, não era apenas riqueza material que estava em jogo, mas a manifestação do propósito soberano de Deus. O sofrimento de José, em desarmonia com suas experiências,
tornara-se um intricado tecido da soberania divina que culminaria na salvação de sua família e da nação de Israel. Como poderia tal sofrimento levar a um plano tão glorioso? As tensões emocionais e as promessas espirituais deixaram todos em suspense, aguardando com expectativa a resolução divina que se aproximava, revelando assim o grandioso desfecho do plano de Deus. Agora, o coração de José estava em tumulto. Ele havia se revelado a seus irmãos, e em seus olhos ele podia ver uma mistura de medo, culpa e incredulidade. José, ao olhar para eles, lembrou-se dos sonhos que teve em sua juventude, onde os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu, cumprindo assim a profecia da sua ascensão. A dor do passado ainda pulsava em seu peito, mas a luz da esperança brilhava no horizonte. Não se aflijam por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar suas vidas, declarou José, suas palavras reverberando com a força de um testemunho divino. Gênesis 45:5. Os irmãos, atônicos, começaram a entender que a providência de Deus estava em ação mesmo através de suas más intenções. O perdão fluiu como um bálsamo sobre feridas antigas, enquanto eles se abraçavam, lágrimas escorrendo pelo rosto. O amor de Deus, bondade inconcebível, os alcançava. Mas com a boa nova de sua reconciliação, surgiram também preocupações. José enviou seus irmãos para trazer seu pai Jacó ao Egito. O desejo de reunir todos levou seu espírito a uma nova corrente de emoções. Ele queria que todos os seus entes queridos estivessem sob a proteção divina que Deus havia trazido àquela terra. Ele queria mostrar a seu pai que toda a aprovação havia servido a um grande propósito. E assim, os irmãos partiram com a missão de trazer o patriarca Jacó e toda a sua família. No entanto, enquanto eles faziam a longa viagem, um ser obscuro se movia entre as sombras, planejando desestabilizar o que Deus estava prestes a realizar. A inimizade dos egípcios e as rivalidades entre eles e os hebreus cresciam. A visão de um futuro próspero já não parecia tão certa. Gênesis 46:1-7. Quando os filhos de Jacó chegaram em casa, eles encontraram seu pai cercado de incertezas e desespero. Porém, ao ouvirem a história do que havia acontecido no Egito, a esperança começou a aflorar novamente em seus corações. A revelação de que o filho perdido estava vivo encheu Jacó de um júbilo que ele achava que nunca mais sentiria. Basta, meu filho José ainda vive. Vou vê-lo antes de morrer. Gênesis 45:28. Com a intenção de reunir sua família, Jacó preparou-se para a viagem. Ele soube que o mesmo Deus que guiara José em meio a tempestades seria também seu guia. Esta jornada ao Egito não era apenas um movimento físico, mas um retorno à promessa. Sair da terra de Canaã significava entrar em um novo capítulo da história que Deus estava escrevendo. Obediência se tornava, assim, a chave da entrega. Finalmente, quando Jacó e sua família chegaram ao Egito, o reencontro foi magnífico. José caiu sobre o pescoço do pai, e as lágrimas de ambos lavaram a dor do passado. A aliança de Deus, que havia prometido fazer de Abraão uma grande nação, começava a se desenhar dentro do reino que em breve seria chamado de Israel. No entanto, o eco da promessa ainda carregava um peso. O que sucederia quando a nação hebraica se tornasse muito grande no Egito? À medida que o manto da história se desenrolava, novas tribulações se acumulavam no horizonte. O faraó teria um papel crucial e suas ações desvendariam a proteção e soberania divina. O plano de Deus se revelaria em um tempo e modo misteriosos. O povo de Israel, agora resgatado do desespero, mergulharia em desafios ainda não vistos. Quais provações testariam a fé e a força da nação de Israel?
Enquanto a família se estabelecia, cercada pela abundância, o chamado de Deus ecoava na promessa de uma herança maior, um legado que transcenderia gerações. O verdadeiro desdobramento da herança de 200 milhões de bênçãos estava prestes a ser revelado. E como será o futuro de Israel? Seria neste momento sombrio que a luz da salvação ainda brilhará mais intensamente. O Espírito Divino pairava sobre os eventos, preparando o coração do povo para o que ainda estava por vir. A nova vida dos filhos de Jacó no Egito começou a tomar um novo rumo. A prosperidade que testemunhavam não era apenas um consolo, mas um prenúncio dos planos grandiosos que Deus havia traçado para sua nação. Entre as palmeiras e os vastos campos de trigo, José transformou sua casa em um lar cheio de alegria, convidando seus irmãos a prosperarem no coração do Egito. Contudo, sob essa superfície de tranquilidade, as sementes da adversidade começavam a brotar. O faraó, ao testemunhar a grandeza da família de Jacó, teve em seu coração um misto de admiração e temor. O crescimento dos hebreus alarmou os nobres egípcios, que se sentiam ameaçados pela possível ascensão de uma nação dentro de suas fronteiras. Vejamos, pois, disseram entre si, se o povo hebreu continuar a crescer em número, será necessário agir antes que se tornem ainda mais poderosos. Êxodo 1:10. José, ciente de sua responsabilidade como governador do Egito e protetor de sua família, buscou garantir as bênçãos continuadas que ele e seus irmãos desfrutavam. Ele gerenciou a terra com sabedoria, estocando grãos em tempos de abundância, preparando-se para a fome que, segundo Deus havia revelado a ele, chegaria. O ciclo da vida parecia um reflexo da providência divina, onde a adversidade transformava-se em oportunidade. No entanto, a desconfiança entre egípcios e hebreus aumentava, e o sol da bênção começava a ser ofuscado por nuvens de discórdia. Afastem-se dos hebreus! Ruis eram ouvidos nas ruas. Os encontros entre os povos tornavam-se cada vez mais tensos, e em breve a unidade que havia sido construída começava a rachar como a terra seca. Enquanto isso, é em meio a essa crescente opressão que Jacó, em sonhos, começou a sentir o peso de uma revelação do Senhor. Ele sonhou com uma grande multidão de estrelas, com uma única estrela brilhando mais intensamente que todas as outras, simbolizando a promessa eterna de que sua descendência se espalharia sobre a terra. Os ventos da mudança sopravam no horizonte. Eu será seu Deus, e vós sereis meu povo. Levítico 26:12 ecoava em sua mente, mas ele sabia que provas vinham antes das promessas. No coração do Egito, enquanto José proclamava soluções sábias para o povo, sua intimidade com Deus crescia e ele intercedia com fervor por sua família. O peso da incerteza sobre o futuro da nação hebraica começava a ser palpável. A palavra da profecia estava profundamente enraizada em suas almas, mas a realidade ao seu redor parecia contradizer a certeza da promessa. Então veio o dia em que o faraó, vendo a preocupação em seu povo, impôs sobre os hebreus aflições e tarefas pesadas. Dai-lhes trabalhos forçados, clamou, e logo o chicote começou a ressoar. Como a poeira da terra se erguia sob o peso do trabalho duro, assim também se ergueu um clamor ao Senhor. As lágrimas, que não caíam mais, agora se tornavam um símbolo de esperança em meio à opressão. Faremos um clamor ao nosso Deus. Êxodo 2:23. E assim, seu clamor chegava ao trono dos céus. Esse grito por socorro, a profundidade da dor e a busca pela liberdade não passariam despercebidos. Um novo capítulo estava prestes a ser revelado. A nação hebraica estava em processo de formação, e com isso, um plano divino que transcenderia gerações empezava a ser tecido nas tramas da história.
O que ainda estava por acontecer faria com que a proteção de Deus se manifestasse de maneira impressionante. E no silêncio da noite, enquanto as estrelas se alinhavam, um eco começava a ressoar. Deus não esqueceu a promessa. Um libertador surgirá entre vocês. Que anjos estariam prontos a intervir? O que significava para eles o aumento da opressão? O plano soberano de Deus estava ganhando força, preparando o povo para um grande desdobramento à frente. Enquanto o sol nascia sobre o Egito, suas primeiras luzes traziam esperança e temor ao povo hebreu. As chuvas da noite anterior tinham deixado a terra fresca, mas a atmosfera era tensa. As correntes de opressão que se formavam ao redor da cidade eram palpáveis, assim como o murmúrio de queixas que ecoava pelos campos. O cansaço e a dor se tornavam parte da rotina de cada hebreu, enquanto esperavam ansiosos por um vislumbre de tempo melhor. No palácio, o faraó reunia seus conselheiros, debatendo como poderiam conter o crescimento populacional dos hebreus. Se não agirmos agora, diziam, logo se tornarão mais numerosos que nós. Desse modo, decretos foram emitidos, e uma nova ordem se espalhou pelo Egito. Todos os novos nascimentos hebreus seriam lançados ao rio. A infame decisão rapidamente transformou-se em um decreto aterrador. Enquanto isso, no lar de Jacó, o desespero permeava as conversas. Sua família se reunia para orar, buscando consolo e uma clareza divina em meio à escuridão. Senhor, onde está a tua mão? Clamavam. Foi nesse momento de dor que uma de suas noras, Joquebede, apresentou uma proposta ousada. E se nós ocultássemos nossos filhos nas águas do rio, em locais seguros? O olhar de todos se encontraram. O plano, embora perigoso, acendeu uma chama de esperança. José, agora mais profundo em sua caminhada espiritual, estava atento aos sinais do céu. Em suas vigílias à noite, sempre a sussurrar ao Senhor, ele começou a perceber uma revelação em seus sonhos sobre a salvação que estava por vir. Ele viu um bebê protegido por águas que refletiam as estrelas. Moisés, Deus murmurava, e seu coração palpitava na expectativa. As histórias de sua infância, quando sonhou com seu futuro, agora se conectavam ao futuro do povo hebreu. Semelhança à aflição do povo, Deus estava preparando um plano que seria mais milagroso do que poderiam imaginar. O clamor ascendente da nação chegava aos céus. E enquanto as orações ecoavam, a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó pulsava como uma verdade viva. Ele não esqueceria seu povo. Um levante de coragem e fé brotava na incredulidade. Na manhã seguinte, enquanto uma nova lei cruel buscava sua execução, as mães estavam à beira das águas, mães enfrentando um dilema cruel: salvar seus filhos ou submeter-se à tirania. Joquebede, em confiança, fez uma cesta de junco, cobriu-a com betume e a colocou no rio, observando com lágrimas nos olhos enquanto seu filho Moisés flutuava em busca da sorte entre as ondas. Ali, no coração do Egito, algo grandioso estava prestes a acontecer. A filha do faraó, ao sair para banhar-se nas águas, avistou a cesta e, ao abri-la, um choro doce ressoou em seus ouvidos, impactando seu coração. A providência de Deus manifestava-se de uma forma que ninguém poderia prever. O que começara como um comando sombrio se transformava em um portal de esperança. Mas, ao mesmo tempo, um novo plano maligno estava se formando nas sombras. Os egípcios preparavam-se para garantir a severidade das medidas decretadas. O espírito do medo se espalhava, enquanto o povo hebreu se unia em oração, esperando pela libertação que lhes fora prometida. E assim, enquanto as águas do rio balançavam Moisés em seu destino, um clamor por liberdade ecoava nas profundezas da terra. A decisão de Deus estava prestes a ser revelada, e nas sombras da opressão, um levante de esperança florescia. Um libertador surgirá.
A conexão entre a dor e a esperança trazia à tona a complexidade do plano soberano de Deus, preparando o povo para o que estava por vir. A manifestação de seu poder e amor logo se aproximaria, mas que tempestades se levantariam antes de finalmente se cumprir a promissora redenção. Enquanto Moisés flutuava nas águas do Nilo, a filha do faraó olhou para a cesta com um coração palpitante. Ao erguer o bebê em seus braços, deparou-se com o primeiro milagre da vida reservada para ele. A doçura do choro de Moisés trouxe um sopro de esperança a um mundo mergulhado em medo e opressão. O Senhor estava orquestrando cada detalhe, como o bordado de um artista que revela a beleza em meio a fios soltos. Este é um dos hebreus, pensou a princesa, enquanto suas donzelas se aproximavam, fascinadas pela visão do pequeno ser. Mas naquele momento, uma verdade profunda e mais significativa começava a se tecer. O preconceito e a aversão marcariam o relacionamento entre o filho da opressão e a filha da opressão. Ao longo de sua vida, Moisés carregaria em seu ser tanto um chamado glorioso quanto um peso incomensurável. A notícia da descoberta do bebê logo se espalhou pelos palácios e escolas administrativas do Egito. Enquanto isso, no lar de Jacó, a família fervia em oração. A dor e a expectativa se entrelaçavam em um clamor subindo aos céus. Senhor Deus de nossos pais, lembra-te da tua promessa. O eco das súplicas ressoava, cercando a casa como as lembranças do passado, a aliança com Abraão e a certeza do futuro. Em meio a essa tempestade espiritual, o soberano Egito, no centro de seu opressivo poder, trilhará um caminho para a cúpula da redenção. No entanto, a opressão apenas aumentaria. Um dia, um novo decreto seria emitido. Toda criança hebraica deveria ser exterminada, e a opressão dos hebreus se intensificaria sob o jugo de um faraó que não temia a Deus e seu povo. Enquanto isso, os hebreus, conscientes de sua condição, clamavam ao Senhor com mais fervor. No cenário do palácio, a figura de Moisés crescia sob os cuidados da filha do faraó. Little did she know, however, that the young child would one day be a vessel of divine wrath against the same Egyptian powers that now offered him comfort. Enquanto Moisés crescia em esplendor e segurança, sua identidade como hebreu e seu destino como libertador eram moldados nas profundezas do seu ser. José, imbuído de visão espiritual, continuamente buscava a voz do Senhor. Em seus sonhos, ele vislumbrava o futuro em formação. Viagens pelo deserto, sinais de pragas e um encontro com o Todo-Poderoso em uma sarça que ardia em chamas sem se consumir. O coração do Egito será partido, ele murmurava, enquanto sentimentos de dor e expectativa pulsavam em seu ser. As provações que estavam por vir moldariam a resiliência do povo hebreu. Mas uma noite escura se erguia sobre o Egito, e as vozes clamando por justiça e misericórdia subiam como um incenso suave ao trono da graça. Uma conexão espiritual intensa se formava entre o Senhor e seu povo escolhido. Haveria um tempo para a revelação divina que finalmente aconteceria. Em um ato de divina soberania, Moisés, embora escondido entre os egípcios, estaria destinado a se tornar a voz das consciências oprimidas. E enquanto ele crescia, a mão do Senhor não estava ausente. Uma chama seria acesa, um fogo ardente que uniria o povo numa declaração de fé, através da dor e da perda. E assim, cada evento no Egito, cada decreto malvado e cada súplica não deixava de ecoar na eternidade onde estava gravado um plano mais vasto que o universo. E ainda que as correntes da servidão parecessem inexoráveis, a promessa da libertação se aproximava. Um libertador surgirá, ressonava como uma verdade inabalável. Mas qual seria o preço a pagar antes da redenção tão esperada?
A conexão e a luta dentro do coração de Moisés revelavam a complexidade do plano soberano de Deus. Ele estava apenas começando sua jornada, e ainda havia muito a revelar. Moisés crescia em sabedoria e estatura, e seus dias eram preenchidos com os luxos da corte egípcia. No entanto, mesmo rodeado por riquezas e conforto, uma inquietação pulsava em seu coração. Na solidão de suas horas, ele experimentava o peso da sua verdadeira identidade, um hebreu em meio a opressores que escreviam a história de sua vida sem conhecer a mão do Senhor que o guiava. Certa manhã, enquanto passeava pelas margens do Nilo, ele avistou um hebreu sendo espancado por um capataz egípcio. O furor flamejante se apossou de sua alma, e em um momento de coragem guiado pela injustiça, Moisés atacou o opressor, matando-o e escondendo seu corpo na areia. O eco de seus atos reverberou em seu coração cheio de angústia, e ele soube que não poderia ficar imune à dor do seu povo. No entanto, a verdade não permaneceria oculta. No dia seguinte, 2 hebreus discutiam, e Moisés tentou intervir, perguntando-lhes por que lutavam entre si. Quem te constituiu sobre nós como príncipe e juiz? Responderam, trazendo à tona um temor que havia germinado em seu interior. Com essa lembrança, ele percebeu que suas ações não permaneceriam sem consequência, e a necessidade de um plano se tornou evidente. Fugindo do Egito, Moisés partiu às pressas, buscando refúgio no deserto de Midian. O calor do sol sobre suas costas não se comparava ao calor do arrependimento que o envolvia. Ele se sentou à sombra de um poço, refém de seus pensamentos sombrios. No entanto, enquanto buscava a paz, ele encontrou as filhas de Jetro, um sacerdote de Midian, que estavam em apuros com pastores que tentavam expulsá-las da fonte. Com um novo clamor de coragem, Moisés defendeu-as e se tornou um herói entre as mulheres. Assim, o Senhor providenciou um novo lar e uma esposa para Moisés, Zípora, embora o impacto de seu passado ainda o seguisse como uma sombra persistente. Os anos passaram, e em Midian, enquanto pastoreava os rebanhos de seu sogro, a solidão levou Moisés a profundas reflexões. Uma noite, enquanto guiava seu rebanho ao monte Horebe, ele teve um encontro sobrenatural. Uma sarça ardente apareceu diante dele, mas não se consumia. O fogo dançava como se tivesse vida própria, e uma voz retumbante chamou-o pelo nome. Moisés! Moisés! O coração de Moisés palpitou, pois o Senhor lhe disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. As palavras divinas ecoavam pelos séculos, carregando o peso de uma missão que começava a se desdobrar. Deus revelou a Moisés que seus olhos estavam fixos sobre o sofrimento do seu povo no Egito e que ele ouvira seu clamor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ecoou a voz. Neste momento, a compreensão da história de seu povo enredou-se à sua identidade e ao seu chamado. Eu te envio ao faraó, disse o Senhor. Tira meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A magnitude da tarefa o deixou em choque. Como poderia ele, um fugido, uma sombra do que fora, conduzir Israel à liberdade? A hesitação de Moisés não foi ignorada. Eu estarei contigo, disse Deus, reafirmando a sua soberania. A revelação estava apenas começando, e os eventos que se seguiriam seriam um testemunho de poderes além de qualquer entendimento humano. O plano do Senhor estava em movimento, e a redenção de Israel se aproximava, enquanto Moisés se preparava para ser o canal da extensão do poder de Deus. Uma nova batalha se desenrolava nas esferas celestiais e terrenas, e a intercessão dos hebreus estava prestes a alcançar um clímax divino. E assim, enquanto Moisés ouvia as instruções do Todo-Poderoso, uma pergunta pairava no ar como o eco de uma promessa ainda a ser cumprida.
Como desatará o Senhor os laços do Egito com um simples homem? O plano soberano de Deus, cheio de mistério e potencial, estava apenas começando a se revelar. Moisés ficou paralisado com a grandeza da comissão que lhe fora dada. O Deus Todo-Poderoso, que falara da sarça ardente, não somente o escolheu, mas lhe confiara a liberdade de um povo inteiro. Contudo, a dúvida ainda se instalava em seu coração como sombra persistente. Ele não era orador, mas um homem de palavras hesitantes, e temia que o faraó, um governante de coração endurecido, não o ouvisse. Se eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Questionou Moisés. A angustiante preocupação surge em seus lábios. Êxodo 3:13. A voz do Senhor ressoou mais uma vez, como um trovão nas encostas do monte. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. A magnitude dessa declaração ressoou em Moisés como um eco eterno. A revelação do nome de Deus, um convite à compreensão da eternidade e um lembrete da soberania divina. Deus continuou a se revelar a Moisés, prometendo que Faraó não se renderia facilmente. Eu endurecerei o seu coração e multiplicarei os meus sinais e maravilhas no Egito. O plano divino era mais do que liberdade. Era um testemunho da glória de Deus em meio ao povo incrédulo. Um chamado para que todos conhecessem o poder de seu braço forte. Êxodo 3:20. Moisés sentia a pressão do chamado em sua alma, mas em sua vulnerabilidade levantou novas objeções. Senhor, não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem mesmo desde que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Esta confissão desnudava suas fraquezas, algo que muitos temem revelar na presença de Deus. O Senhor olhou para ele com amor e reprovação ao mesmo tempo. Quem deu a boca ao homem? Ou quem faz o mudo? Ouvem o surdo? Ou vê o cego? Não sou eu, o Senhor? A certeza que Moisés precisava era que o Deus que o enviava também capacitá-lo-ia. Êxodo 4:11. Um novo entendimento sobre sua identidade eclesiástica começou a tomar forma diante de suas incertezas, uma mudança que o transformaria em um porta-voz da soberania de Deus. Moisés, porém, não queria continuar. Envia, peço-te por aquele a quem hás de enviar. O desespero em sua voz revelava o temor que muitos enfrentam ao ouvir a chamada divina. Mas Deus, em sua majestosa sabedoria, não apenas se compadeceu de Moisés, mas também ofereceu-lhe auxílio. Eu te enviarei um ajudador, teu irmão Arão. Ele falará por ti, e tu serás como Deus diante dele. Essa união entre irmãos traria força e encorajamento ao plano celestial em andamento. Êxodo 4:14-16. Finalmente, Moisés se dispôs a obedecer ao chamado, recebendo as instruções de como apresentar um sinal ao povo de Israel e ao próprio faraó para mostrar que era enviado do Senhor. A confiança começou a fluir em seu coração como um rio de esperança, enquanto ele finalmente percebeu que não marcharia sozinho, mas sob a cobertura do Deus que prometeu estar com ele. Enquanto Moisés se preparava para retornar ao Egito, o Senhor selou o pacto de sua presença. Quando o faraó não vos ouvir, eu estarei com você na hora do juízo. As minhas mãos estarão estendidas e mostrarei que eu sou o Senhor. Ali estava o poder que atravessaria o deserto e as correntes da opressão, uma força que moldaria a história. E assim, enquanto Moisés se dirigia para o cumprimento do chamado divino, a expectativa pairava no ar como um prenúncio de eventos grandiosos que estavam por vir. Os hebreus, sob cativeiro, aguardavam um libertador. A história do povo de Deus estava prestes a ser escrita e um plano soberano, repleto de maravilhas e poder, se desenrolava.
Estaria o faraó preparado para enfrentar a mão do Deus de Israel e o que isso significaria para a terra do Egito? O mistério da vontade divina começava a tomar forma, como um fio que entrelaçava destinos em um desfecho impressionante. Quando a alvorada se ergueu sobre o deserto, Moisés e Arão iniciaram sua jornada rumo ao Egito, a determinação de Moisés agora mesclada com a esperança que brotava em seu coração. A cada passo, a imagem de seu povo em cativeiro assomava à sua mente, e a voz de Deus ainda ecoava na intimidade de sua alma. Sabia que não traria liberdade apenas, mas que se tornaria um instrumento nas mãos do Senhor, o Deus que enviou pragas como meio de mostrar sua glória e poder. Ao atingirem as fronteiras do Egito, as sombras da opressão pareciam vibrar. Arão, ao seu lado, refletia a mesma inquietude, porém, também a crença na promessa divina. O espírito de expectativa pairava densamente sobre eles, enquanto cada um se preparava para enfrentar o coração endurecido do faraó. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Sussurrou Arão, buscando encorajar seu irmão que antes temera falar. No palácio real, o faraó se encontrava em conselho com seus oficiais, um homem habituado a ser adorado como um deus, cercado por ídolos e a energia de sua própria soberania. Quando Moisés e Arão foram conduzidos à sua presença, a tensão e o ar pesado se tornaram palpáveis. Arão tomou a frente e suas palavras, influenciadas pela promessa divina e pela sabedoria do Senhor, iluminaram o ambiente. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo 5:1. O faraó, porém, ri da ousadia. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Nunca conheci o Senhor, e não deixarei que Israel saia. Sua resposta foi um golpe à fé de Moisés, um eco de desdém que penetrou os corações dos enviados de Deus. Moisés, sentindo-se vulnerável, olhou para Arão e um profundo desânimo começou a surgir. Senhor, tu me disseste que eu encontraria favor. Mas olha o que este homem diz. O peso da opressão aumentará sobre o povo, pois ele ainda não reconhece sua servidão. As palavras carregavam seu chamado e suas fraquezas, mas a intercessão de Deus foi rápida. Agora verás o que farei ao faraó. Com mão poderosa ele os deixará ir. Êxodo 6:1. As promessas divinas renovaram a esperança em Moisés, reavivando o espírito até então abatido. Enquanto Moisés e Arão saíam da presença do faraó, uma nuvem de tristeza se abateu sobre o povo de Israel. As palavras do faraó simplesmente revelaram um cativeiro que se tornara mais sombrio. Os hebreus clamaram, sentindo-se abandonados. Por que o Senhor não nos libertou? Lamentava um dos mais velhos, a dor e o desespero vibrando em seus lábios. Moisés, porém, não se deixaria abater pela dúvida. Uma visão sublime apareceu à sua mente, os hebreus dançando e adorando ao Deus que os libertaria. Eu trarei juízo sobre o Egito. O Senhor o fará reconhecer sua grandeza. A queda da opressão será como a luz que desponta após a escuridão, murmurou em meio às lágrimas de ansiedade. Assim, com o peso de um destino nas mãos e a promessa ressoando em seu coração, Moisés e Arão começaram a traçar os próximos passos. O plano soberano de Deus começava a desenhar-se, ainda imperceptível para os olhos humanos, mas um fio invisível unia todas as almas em cativeiro à liberdade que já estava garantida. O que eles não sabiam era que cada sinal, cada praga que se aproximava, traria não apenas libertação, mas revelações profundas sobre o caráter de Deus e sua eterna aliança com o seu povo. No horizonte, nuvens de tempestade se formavam, prenunciando dias de intensidade, dor e libertação. Estaria o faraó preparado para o confronto que estava por vir? Estava o povo de Deus pronto para ver a mão poderosa de seu Deus operando de maneiras que nunca poderiam imaginar?
A trama do Senhor estava prestes a se desenrolar, levando a um clamor de alegria de navegantes despercebidos no decreto divino. Enquanto o sol se punha sobre a terra do Egito, Moisés e Arão estavam reunidos em um lugar isolado, longe das vozes de desespero que ecoavam entre os hebreus. A noite, densa e silenciosa, parecia refletir a inquietação que crescia em seus corações. Moisés, com a alma angustiada, buscava renovar sua conexão com o Senhor, ansioso por direções claras. Senhor, clamou ele em sua oração fervorosa, tu conheces meu coração. Reconsidera teu povo. Como libertá-los de um faraó tão obstinado? A resposta do Senhor não demorou a vir. Uma luz suave brilhou ao redor de Moisés, aquecendo sua intimidade com Deus. Eu sou o Senhor. Eu vim para libertá-los das garras do opressor. Fará um milagre diante dos olhos de toda a nação. O temor e a reverência invadiram Moisés. Um plano monumental começava a tomar forma em sua mente. O Deus que falara a Abraão, Isaque e Jacó falava novamente. Diga ao povo de Israel que eu sou o que sou, que eles se preparem, pois uma transformação acontecerá, e não somente libertação, mas um retorno à herança que eu prometi. Ordenou o Senhor. Moisés estava em êxtase e, ao mesmo tempo, apreensivo. A sabedoria daquele aviso parecia pesada. Qual seria o valor dessa herança? O que significava isso para um povo que havia esquecido suas promessas? No dia seguinte, Moisés e Arão retornaram ao palácio do faraó, não com menos determinação, mas com um novo vigor. O Senhor havia lhes dado novas instruções. Deveriam apresentar um sinal, um ato que visasse a desconcertar o obstinado governante. Moisés levantou o cajado e, em obediência, o lançou ao chão. O bastão se transformou em uma serpente. O faraó, rodeado por seus magos e sábios, observou com desprezo. Vocês falam de um Deus poderoso, mas os encantadores do Egito não se intimidam com truques, ele disse sorrindo. Alguém entre seus magos replicou a ação, e a sala ficou em expectativa. No entanto, a serpente de Moisés consumiu as serpentes dos magos, selando assim uma certeza. O Deus de Israel não poderia ser desafiado. Com um gesto gradual, a serpente retornou a ser cajado, uma verdadeira demonstração do poder da aliança divina. Mas o coração do faraó endureceu mais ainda, e ele desconsiderou o aviso: não deixarei Israel ir. Muito além de uma simples resposta, o faraó proferiu uma sentença que ecoou na sala como um trovão. Aumentei o trabalho do povo. E assim, a opressão recomeçou, como sombras ameaçadoras a se derramarem sobre os hebreus. Assim, os filhos de Israel viveram dias de maior aflição, e uma nuvem de desesperança começou a assolar suas almas. Por que Deus nos deixou? A voz de um jovem soava entre os outros, um eco de presságios que lhe custava a fé. As palavras de dor alcançaram os ouvidos de Moisés, e sua alma tremeu. Nos momentos mais sombrios, quando o povo começou a clamar, a voz do Senhor irrompeu de novo no silêncio profundo. Agora verás minha poderosa mão. Eu sou o Senhor, e não permitirei que a opressão defina minha herança. Essa declaração reverberou em sua mente. Um novo mistério começava a delinear-se. O Senhor revelaria não apenas seu poder, mas também sua fidelidade em restaurar a herança prometida de uma geração que ansiava pela salvação. À medida que os dias se passavam, cada praga que viria em seguida não seria só um sinal de juízo sobre o Egito, mas uma declaração do plano soberano de Deus para um povo esquecido. A revelação da herança que esperavam se aproximava, mesmo através da dor e do pesar. Mas a grande questão persistia. Estariam os israelitas prontos para receber a graça de sua libertação? E quanto ao faraó, até onde sua teimosia os levaria? O ciclo de opressão e revelação havia começado,
e sob a superfície, um caminho em direção à libertação se entrelaçava, oculto aos olhos humanos, mas resplandecendo nas promessas eternas de Deus. Enquanto a manhã surgia sobre o Egito, o sol lançava raios dourados que iluminavam um cenário tenso, um povo atormentado e um faraó que se sentia seguro em seu trono. O coração dos hebreus pulsava com uma esperança tênue e, ao mesmo tempo, a dor da opressão afligia suas almas. Assim como as águas do Nilo fluíam, também fluíam suas orações ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, clamando por liberdade. Moisés e Arão se encontravam diante do faraó novamente, o olhar determinado refletindo a certeza de que a mão de Deus estava prestes a realizar feitos que ecoariam através das gerações. Assim diz o Senhor, afirmava Arão, com a voz firme: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó, obstinado como sempre, respondeu: não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. O que o rei egípcio ignorava era que atrás de cada palavra poderosa estava um fundo de realidade espiritual, pois Deus não apenas falava através de sua voz, mas também preparava o caminho para uma demonstração de julgamento e misericórdia que deixaria uma marca indelével na história de Israel. Eis que, pela mão de Deus, juízos virão sobre a terra, advertiu Moisés, sua voz ecoando com autoridade. A situação se tornava cada vez mais crítica, e o silêncio preenchido com a tensão de um olhar desafiador que se fixava no faraó. Este, por sua vez, endureceu seu coração, alheio ao que estava prestes a acontecer. Após a recusa, Moisés e Arão se retiraram. As palavras do faraó haviam gerado um novo clamor entre os hebreus. Uma pergunta pairava no ar: por que Deus ainda não se mostrou? Essa pergunta era mais que uma dúvida. Era um grito de angustiada expectativa. Um eco da aliança de Deus que parecia distante. O Senhor, que ouvia o clamor, se revelou uma vez mais a Moisés. Agora verás minha forte mão, e o faraó não terá força para resistir. Eu sou o Senhor, e não permitirei que a opressão defina meu povo, disse ele, repleto de compaixão e determinação. Os dias que se seguiram foram um ciclo de intensificação na opressão e sinalizações de juízo. A primeira praga manifestou-se como um aviso poderoso: a água do Egito se tornará sangue. A transformação do Nilo em sangue foi um sinal claro da soberania de Deus sobre as divindades egípcias, um manifesto da sua força em contraste com os deuses do Egito que não podiam salvar. Mas o coração do faraó estava endurecido. Ele chamou seus magos e encantadores, que reproduziram o mesmo sinal por meio de seus feitiços, mas isso apenas selou seu desengano. Ver o Nilo transformado em sangue era um lembrete sombrio da ira de Deus, e a terra clamava por socorro. Mas de forma obtusa, o faraó se perdeu em seu orgulho. As pragas continuaram uma após a outra. Rãs, piolhos, moscas, peste sobre gado, úlceras, granizo, gafanhotos e trevas. A intensidade logo atingiu o pico, revelando uma verdade inegável. A opressão aumentava não apenas para os hebreus, mas também em um rol de juízos para um Egito que desconsiderava a voz de Deus. A cada praga, a tenacidade do faraó se tornava mais evidente, mas a liberdade de Israel estava se aproximando. No entanto, também entre o povo que clamava ao Senhor, a fé começou a ser testada. Por que não vemos sinais de que Ele realmente nos libertará? Muitos sussurravam, balançando entre esperança e desespero. Faltava-lhes a compreensão de que cada praga desenrolava-se como parte de um grande plano divino, uma preparação para a glória iminente que se aproximava. Finalmente, após a 10ª praga, a ordem de Deus foi estabelecida. Desse modo, por meio da morte dos primogênitos, prescreverei um julgamento sobre o Egito, e vós sereis libertos.
O Senhor ordenou que o povo preparasse cordeiros, um símbolo de salvação, e marcasse suas portas com o sangue do cordeiro, um sinal da sua redenção. Passarei por cima de vocês, declarou Deus, prometendo que onde houvesse sangue, não haveria destruição. Era um momento solene e reverente em meio ao clamor. O povo hebreu começou a entender que a conexão entre o sofrimento e a liberdade estava se revelando. De repente, tinham diante de si uma oportunidade de receber a grande herança de abençoadora como um povo separado. Contudo, um novo mistério começava a se desdobrar. O que significaria o êxodo para a nação de Israel? Estariam eles prontos? E assim, enquanto a noite se convertia em manhã, as portas se fechavam sobre o Egito e o lamento da opressão ecoava, a perspectiva de liberdade se tornava mais real. E a cada dia, a expectativa do povo crescia. Eles experimentariam, na linha tênue entre a vida e a morte, o poder do Deus que era sua esperança e força. Nos céus, uma batalha celestial estava em curso, e a invisível mão de Deus orquestrava cada evento, entrelaçando destinos e preparando o campo para a maior libertação já testemunhada. A libertação está mais próxima do que podeis imaginar. O plano soberano de Deus estava em movimento, mais profundo e misterioso do que todos esperavam. Qual seria o grande clamor que ecoaria ao amanhecer quando o povo de Deus se levantasse e marchasse rumo à liberdade?